Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa quinta-feira. Hoje é dia 28 de janeiro. E, bem, antes aí de começar a pauta de hoje, temos aí a denúncia do atentado contra a co-vereadora do PSOL. Vamos fazer um debate em torno disso. Além de notícias, claro, sobre a pandemia, um debate aí em torno da questão da vacinação e outras notícias. Bem, então antes de iniciarmos o programa, gostaria de convidar os companheiros, lembrá-los de curtir o link da COTV, curtir o link desse programa. Você também pode compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar aí para os seus amigos, divulgar a nossa TV. E você que também, além de divulgar, quer contribuir com a existência do nosso canal, você pode contribuir pelo chat, com o super chat, com o super sticker, ou também tornando-se um membro do nosso canal. Como membro, você garante aí uma renda mensal para o nosso canal continuar promovendo aí melhorias. Bem, eu sou Isadora Dias, sou apresentadora do Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira aqui no canal da Causa Operária TV. Apresento o programa junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia, Chico, nosso convidado de hoje. É um prazer estar aqui de volta no Reunião de Pauta nessa quinta-feira. Muito agitada, inclusive. A gente tem uma série de pautas aí importantíssimas. Mas antes de falar sobre as notícias, a gente vai convidar aí todo mundo a se inscrever na Universidade de Férias, né? Não dá para deixar de fazer isso. Hoje vai ter mais uma aula da Universidade de Férias, vai ser a 8ª aula. E você vai ter direito aí, se inscrevendo hoje, a participar do grupo de discussão que vai acontecer nos domingos. Está acontecendo um domingo sim, um domingo não, um grupo de discussão por região do país. Então, em todo o Brasil, a gente tem grupos de discussão com a direção do partido, né, para o pessoal tirar dúvidas, debater sobre o tema do stalinismo e para a gente simular também o que é de fato a Universidade de Férias, na qual a Universidade de Férias presencial, né, na qual a gente faz os grupos de discussão, a gente tem uma discussão mais aprofundada sobre os temas que estão sendo dados. Bem, para você se inscrever, você só precisa acessar universidademarxista.pco.org.br e clicar ali em se inscrever. Bem, agora eu vou passar a palavra para o Chico, para ele se apresentar. Bom dia, Chico. Olá, bom dia, Marília, bom dia, Isadora. Reforçando aí para o pessoal que hoje tem mais uma aula do curso, né, da Universidade de Férias aí, a partir das 19 horas. Para quem está inscrito, entra lá no site universidademarxista.pco.org.br. Para quem ainda não está inscrito, entra lá no site também e se inscreve para poder acompanhar o curso, né? Mesmo você que se inscreve agora, já tendo ocorrido aí algumas aulas, você pode assistir as aulas que houveram anteriormente, que estão salvas lá no sistema. Então, não perca tempo, faça aí a sua inscrição para o curso, para você poder acompanhar. Para isso, vamos aí, começando com o nosso programa, né? É isso aí. Bom dia, Chico, nosso convidado das quintas-feiras. E, bem, como de costume aí, vamos começar com o debate em torno da pandemia. Agora, além da atualização dos números, nós também estamos acompanhando a questão da vacinação. Passa então para a companheira Marília, que vai nos atualizar com os últimos dados da pandemia aqui no Brasil. Bem, a gente vai falar aqui sobre os números de mortos, né? Só que eu acho que é importante, primeiramente, destacar a dificuldade de achar esses números. A gente vem noticiando essa questão da pandemia e no início a gente via na primeira capa da Folha, de todos os principais jornais, o estampado ali o número de mortes diárias pela pandemia. Agora, a gente, mesmo procurando ali nas entrelinhas das matérias, a gente não encontra. No caso aqui, a gente vê
que o número de mortes das últimas 24 horas foi cerca de 1.200 mortos, segundo o gráfico aqui divulgado pelo G1, de mortes e casos de coronavírus nos estados. Quer dizer, de fato, a gente vai vendo cada vez mais nas entrelinhas da situação, que a situação é gravíssima. É importante destacar isso daí porque nesse gráfico também a gente vê uma alta em todo o país dos números de casos. A gente já vem destacando isso daí, apesar do que do principal enfoque editorial desses órgãos, que é agora a vacinação. Bem, sobre a questão da vacinação, a gente já ultrapassou 1 milhão de vacinados, mas como a gente já falou, a gente esse número é pouquíssimo em relação ao que deveria ser feito. E a gente também precisa destacar uma questão essencial. Esse número de vacinados, na verdade, em certa medida, é uma falsificação, porque todos eles foram vacinados apenas com a primeira dose da vacina, quer dizer, não é uma vacinação, não é uma vacinação completa. Então, quer dizer, se a gente fosse considerar assim, a gente teria que derrubar esse número pela metade, para então ter um número próximo da realidade. Então, quer dizer, no momento em que o número de vacinados cai pela metade do que de fato é notificado, a gente deveria, quer dizer, é uma supernotificação das vacinas, e a gente tem uma subnotificação aí do número de mortos, mostrando que de fato a situação é gravíssima, né? Inclusive a questão do oxigênio, da falta de oxigênio em todos os locais do Brasil já é uma realidade. A gente tem esse caso de Manaus no Acre, mas aqui em São Paulo já há preocupação que falte oxigênio, e por isso já tem toda uma mobilização em torno de obrigar que as fábricas elas concedam mais oxigênio para os hospitais, exatamente já pelo fato de que a situação da pandemia se agrava a cada dia. Bem, passa a bola aí para os companheiros. Acho importante mesmo, Marília, destacar a questão da dificuldade de encontrar os números das mortes, dos novos contaminados, porque agora eles substituíram esse destaque aí pela questão da vacinação. E, de fato, eles estão aí, enquanto nós temos a subnotificação dos dados de contaminados e mortes, a gente tem uma supernotificação da questão da vacina, né? Mas, só para destacar, enquanto aqui no Brasil foi vacinada aí, apresentado, né, que foram vacinadas 1 milhão de pessoas, um número baixíssimo comparado à população brasileira. Só aqui em São Paulo, onde que seria aí o lugar, então, que deveria ter a vacinação mais avançada, porque trata-se aí da vacinação do Dória, são 9 milhões de pessoas no grupo de risco, que eram já para ter sido vacinadas se essa questão da vacinação fosse algo sério. E para mostrar como é uma questão a vacinação é uma questão política e não científica, eles aqui em São Paulo, o centro de contingência do governo de São Paulo recomendou ampliar o intervalo das doses para 28 dias. Então, veja só, era recomendado que essas doses sejam feitas até, a segunda dose seja feita em 28 dias. Mas aí agora, por conta da propaganda que eles precisam fazer de ter vacinado mais pessoas, porque trata-se disso, não trata de imunizar o pessoal mesmo. Até porque se tratasse disso, nós não teríamos aprovado aí a vacina que tenha a menor eficiência. Então, como trata-se de vacinar o maior número de pessoas possíveis para fazer uma propaganda, eles então querem aplicar tudo que tem como primeira dose, e a segunda dose, que garante de fato a imunização da pessoa, está sendo deixada de lado, porque como está faltando já os insumos para produzir a segunda dose, tem a questão da negociação e tal. E aí isso daí a segunda dose está ficando de lado, e como mostra que é algo político, eles estão aí querendo mudar já o período da segunda dose para poder vacinar mais pessoas. Mas, como eu disse, vacinar mais pessoas não para garantir imunização, mas para garantir aí, vacinamos tantas pessoas, olha só como o Dória
é perfeito para ser o próximo presidente do Brasil. O que você acha disso, Francisco? Não, é um negócio muito farsesco, né? Toda essa questão da vacinação, desde o começo da história, se revela uma farsa total. Essa questão da segunda dose que veio agora serve só para enfatizar isso daí, né? Porque desde o começo já todos só a começar pelo número de doses que tem disponível para um país que nem o Brasil é um número muito ridículo, é um negócio irrisório assim. Você ter era tipo coisa de 6 milhões de doses, né? A gente até falou disso nesse programa mesmo, que o negócio não servia para vacinar nem 0,5% dos idosos do país com o que tinha aí disponibilizado para esse grupo, né? Então é uma coisa absurda. O fato de que a gente não tem nem condições de produzir essa vacina no Brasil em larga escala também é absurdo, né? O que seria o que virá a ser eventualmente, se Deus quiser, né, por um milagre, o que virá a ser a fábrica da vacina aqui em São Paulo, atualmente é um galpão vazio, né? A previsão é que essa fábrica vá estar pronta em outubro, ou seja, é lá que vai ter a vacinação e tal. Então, a vacina tem que ser toda importada da China ou de algum outro lugar, né? O que mostra que não há condições de vacinar a população. Toda a propaganda feita em torno disso daí é uma mentira. Vai ser vacinado aí um setor muito reduzido, né, da população. A gente sabe bem quem vão ser as pessoas aí a ser vacinadas em primeiro lugar, né? Tudo bem que existe uma demagogia aí em torno dos profissionais da saúde, mas a gente sabe que o que vai ser feito de fato é que os setores mais, a burguesia, o pessoal mais rico, né, é quem realmente vai começar a ser vacinado, né, com esse número reduzido de vacinas que a gente tem. E esse negócio da segunda dose é um absurdo, não existe isso daí. Se você vai fazer a primeira dose agora, e daí se você vai colocar a segunda dose só 28 dias depois, sendo que o recomendado é 14 dias, você na verdade não está vacinando ninguém. Você está fazendo só uma propaganda, é uma mentira isso daí. Né? Então, isso daí ainda não vai durar muito tempo essa história. A questão da pandemia no Brasil e até no mundo está longe de ter uma resolução à vista, né? Então, é uma coisa totalmente criminosa. Particularmente se usa isso aí para fazer toda uma propaganda do Dória, mas ele aí é o grande faceta dessa farsa aí, total, que é o negócio da vacinação. Me passar a palavra aí. E eu só queria acrescentar a questão da vacinação, porque, de fato, agora a gente vê que quem vai ser vacinado com segurança, quem vai ter acesso à vacinação vai ser a população rica do Brasil, né? Porque a Associação de Indústrias reafirmou aí a negociação de vacinação privada no Brasil. Então, a partir aí do maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock, essa vacina estaria pronta para chegar no Brasil em 7 dias. E olha só o que eles alegam, que eles entraram nessa das vacinas privadas porque eles têm a convicção de que eles não vão estar furando a fila, mas eles estarão ajudando o país. Então, você garantir aí que as pessoas ricas sejam vacinadas é uma garantia aí de ajuda ao país, né? Porque aí na cabeça deles deve ser mesmo, né? Porque aí os ricos não precisariam mais furar a fila, algo que a gente viu aí no início da vacinação, e teve aí o caso até das filhas de um bilionário aí, que foram nomeadas funcionárias da saúde de uma cidade para serem imunizadas. Então, os ricos não vão precisar nem fazer mais esse papelão, eles vão poder lá pagar o valor que vão cobrar, né, por essas vacinas, que com certeza será um valor bem alto, e aí sim, eles serem imunizados. E de forma eficiente, né, porque já que eles têm condição de pagar, então eles têm condição de pagar uma vacina melhor, têm condição de de tomar a segunda dose no período recomendado para que a imunidade seja eficiente, e aí
a gente vê que, como sempre, né, a burguesia foi a menos atingida pela pandemia, inclusive aí os bilionários ficaram mais bilionários, e agora, com a questão da vacina, eles arranjaram o jeito deles de se imunizarem. Passo para a Marília, se ela quiser comentar. Bem, eu acho que é mais ou menos o que os companheiros comentaram, né? Primeiro que é um absurdo total essa questão de atrasar a segunda dose da vacina. Por quê? Eles falam que o Dória é o grande científico, o herói do povo, que respeita a ciência enquanto o Bolsonaro não respeita. Mas isso daí é completamente contrário à ciência, porque a segunda dose é definida por uma conveniência pessoal, uma conveniência dos governos. A segunda dose é definida por um protocolo científico, quer dizer, um protocolo que foi testado ou que deveria ter sido testado amplamente na população e finalmente foi esse que funcionou. E de fato isso é uma questão essencial. A gente vai ver aí que é tão importante que em casos como a vacina de Oxford, apenas a mudança do protocolo da vacinação faz com que a vacina o primeiro protocolo implicava numa vacina com cerca de 50% de eficácia. E o segundo protocolo, que apenas eles modificaram a distância de uma vacina e outra, reduziram pela metade a segunda dose, aumentou aí a eficácia para cerca de 90%. Então, quer dizer, é uma questão que é essencial. Se a vacina de Oxford é assim, a vacina Coronavac também é assim. Não é uma coisa diferente. Então, a gente tem que denunciar isso daí para mostrar, para deixar claro que essa vacinação, na verdade, está sendo feita de qualquer jeito para apenas fazer uma campanha política aí em torno do PSDB, do Dória e desse setor golpista aí que está querendo pegar o poder político do Brasil. Né? Eu acho que essa questão é essencial. Exato. Bem, eu acho que para finalizar, tem a notícia da situação daqui das voltas à aula no estado de São Paulo. Acho que o companheiro Chico pode nos informar melhor e até nós temos uma explicação por que foi aprovada a volta às aulas aqui em São Paulo, né, Chico? Na verdade, assim, não é no estado, né? No caso, é uma entrevista que saiu no jornal, no Estadão, com acho que ele é novo secretário municipal na cidade de São Paulo de saúde, da educação. Secretário municipal da educação, não da saúde, aqui na cidade de São Paulo. O nome do cara é Fernando Padula, né? E o próprio título da entrevista é que as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a serem reabertas, caso a pandemia piore, que ela vai piorar, né? Mas, enfim, a colocação é que não, que tem que reabrir as escolas, né? E é engraçado que a matéria, enfim, é uma entrevista com ele para contar a trajetória dele, que não interessa para ninguém, mas enfim, ele coloca aí que o fato, o Covas ficou do lado dele a favor do retorno às aulas porque eles seriam amigos desde o tempo de adolescência. É um negócio muito idiota. Não sei se é pior que isso seja verdade ou o motivo verdadeiro pelo qual eles estão a favor da volta às aulas é tão ruim que o jornal deve achar que essa mentira, essa besteira é melhor do que a verdade, né? Que a verdade é que está todo mundo pressionado aí pela burguesia para reabrir as escolas e então eles querem reabrir logo, mas daí coloca que não, que o cara quer por um motivo ideológico, porque ele gosta muito da educação das crianças, ele acha que é muito importante e tal, então tem que reabrir as escolas e não pode fechar de novo de jeito nenhum, e aí ele, como ele é super amigo do Covas, ele convenceu o Covas de que tem que ser assim aqui na cidade de São Paulo, ou seja, né, o novo secretário municipal da educação de São Paulo é a favor de que as crianças morram de coronavírus e que os funcionários das escolas morram de coronavírus, os professores morram de coronavírus e a família das crianças morram de coronavírus. O problema é deles e tal, tem que reabrir as escolas, não interessa quantos que vão morrer por conta disso. É um negócio
é totalmente absurdo, né? E a gente deve denunciar isso daí, né? E os setores de trabalhadores aí da educação devem impor uma luta contra essa tentativa de matar todo mundo de coronavírus, né? A gente sabe que em países como os Estados Unidos, por exemplo, as escolas estão abertas, né? As aulas voltaram, né? Nas cidades dos Estados Unidos, mas no fim das contas o que acontece é que a maior parte das pessoas não quer mandar seus filhos para as aulas, né? Algumas pessoas mandam, tá todo mundo se contaminando com o vírus, então a maior parte das pessoas acaba não querendo mandar seus filhos para as escolas. É o cenário que a gente tem aí, é um negócio totalmente absurdo você propor a volta às aulas numa situação que nem essa que a gente tem, né? Passo a palavra aí para os companheiros. E para quem está acompanhando o curso Stalinismo, já entende que essa questão aí do cara ser amigo do Covas claramente mostra que nós somos governados por camarilhas, né? O cara aí aprova um negócio e escancara, né? Não tem nem receio de falar que é porque eles são amigos há anos, né? Não é porque tem uma política séria, uma preocupação com a população, né? É uma questão aí de camaradagem. O ministro aí, o secretário, conta com o apoio do prefeito, um apoio pessoal para levar adiante a política que ele acha correta. Aliás, a política que é conveniente aí com os empresários, com outros setores, que com certeza é um setor de bons amigos, né? Questão aí de eles se preocupam entre eles, né? A população, os pais, os trabalhadores da educação, as crianças que se contaminem com coronavírus e morram, né? Essa é a política deles, na verdade. Bem, Marília, você gostaria de comentar sobre essa questão? Bem, eu acho que é importante a gente comentar. Primeiro que é importante falar que essa política já vem de muito tempo, eles estão tentando aprovar a volta às aulas desde do meio do ano passado, quer dizer, desde o ano passado inteiro estão tentando aprovar, mas no final do ano passado finalmente conseguiram aprovar nas escolas públicas, particularmente. E agora surgiu aí essa questão em São Paulo, que é um estado difícil de aprovar a volta às aulas, exatamente por conta das grandes organizações de professores e de estudantes que São Paulo tem, né? Quer dizer, a POSP aqui em São Paulo e também a organização do movimento estudantil é bem mais estruturada do que em outros locais, o que dificulta aí a volta às aulas por conta da pressão popular. E exatamente essa é mais uma medida de pressão. E a gente, só para citar um pouco do absurdo, o ministro, quer dizer, o secretário aqui da Educação de São Paulo, ele deu uma entrevista para o Estadão e nessa entrevista ele falou que São Paulo não estaria numa situação grave na pandemia, quer dizer, ele seria justificada a volta às aulas porque finalmente São Paulo estaria numa situação boa da pandemia, coisa que não está acontecendo em nenhum outro lugar, nem do Brasil, nem do mundo. Quer dizer, é uma coisa. São Paulo é um lugar à parte de todo o universo aí da pandemia e por isso ele pode voltar às aulas. É engraçado também que ele esclarece que ele teme a greve dos professores, exatamente porque a greve, há uma ameaça de greve por parte da POSP caso haja a volta às aulas. Eu acho que é importante destacar essas questões, né? Ele também promete falsas promessas, ele fala que vai haver uma UBS para cada escola, para cuidar dos problemas, se houver uma explosão de pandemia, eles vão fechar as escolas, mas ele não deixa de dar a pontadinha aí, não deixa de dar fazer uma intrigazinha e falar que tem
o pessoal tá falando isso de voltar às aulas, mas todo mundo tá no pancadão, tá aí no baile funk, aglomerando. Quer dizer, não faz sentido nenhum isso daí. Primeiro que ah, o Estado capitalista não faz nada para conter a pandemia. Quer dizer, toda a população está trabalhando. Inclusive essas crianças, elas convivem com gente que está trabalhando todo dia. Então, quer dizer, se todas... E isso se elas mesmas não estão tendo que trabalhar no semáforo, porque a situação está muito grave. Então, quer dizer, se isso daí é assim, por que a pessoa não pode ir lá e fazer uma festinha no final de semana, alguma coisa do tipo? Não faz sentido. E isso não justifica em nenhum grau a volta às aulas, que é de fato uma aglomeração sem precedentes da juventude, e exatamente é o genocídio da juventude. Né? A gente tem que se colocar completamente contrário a isso, até porque a volta às aulas em São Paulo significa a quebra da resistência em todo o Brasil. Né? Isso daí, se volta em São Paulo, a tendência é que volte em todo o Brasil, e exatamente a gente vai ver aí uma grande explosão da pandemia no setor da juventude. Importante destacar isso daí, até porque ontem a gente noticiou a notícia do CNN Brasil, que indicou que nas próximas semanas a gente vai ter uma das piores situações da pandemia no Brasil. Quer dizer, se está assim e eles ainda querem voltar às aulas, vamos imaginar como seria. Um negócio muito grave. Bem, passa a bola aí para os companheiros. Bem, exato, uma situação, e a política do partido é voltar às aulas apenas com a vacinação, uma vacinação séria, e a campanha ela é fundamental para que a vacinação de fato ocorra, uma vacinação eficiente, segura para a população, porque se nós não reivindicarmos por isso, não tiver uma luta, uma crítica da esquerda diante dessa vacinação, e não um apoio ao Dória, como a gente tem visto, a glorificação dele, se não tiver uma postura de reivindicação diante da questão da vacinação, nunca nós veremos uma vacinação acontecer no Brasil. Eles vão empurrar essas voltas às aulas, colocar milhões de pessoas, de fato aglomerar milhões de pessoas em salas de aulas fechadas, nas condições das escolas brasileiras, que muitos conhecem qual é, e agravar ainda mais a questão da pandemia. Bem, nós continuaremos com esse debate aqui no nosso programa, mas avançando aí a pauta, inclusive já iniciando aí o debate principal, nós temos a questão aí da co-vereadora do PSOL, que sofreu um atentado na madrugada de quarta-feira, dia 27. Um carro branco disparou tiros em direção à casa da co-vereadora do PSOL, e 2, inclusive, atingiram dentro da casa dela. Isso daí é um avanço, né, do ataque contra a esquerda. A gente tem visto outros atentados, né, contra a esquerda, mas eu acho importante destacar, né, pois essa co-vereadora é negra, da bancada feminista, algo aí que esses setores da esquerda pequeno burguesa faz aí a total demagogia, fala que essas pessoas precisam estar no poder e tal. De fato, nós acreditamos mesmo que a população negra, as mulheres, precisam estar no poder, mas a gente vê que tudo isso que eles fazem é uma total demagogia, porque quando essas pessoas conseguem um cargo e tal, não representa de fato um poder político, porque elas continuam sendo alvo, e esse atentado prova isso, né? A pessoa é alvo da extrema-direita e ela está totalmente abandonada de uma política séria, de uma política de defesa dessa população. Tanto que a postura do pessoal é a que a gente já espera, né? Foram lá, fizeram um boletim de ocorrência, estão falando aí para a esquerda e outros setores populares pressionarem para que tenha uma investigação séria, etc. e tal. A gente sabe que essa investigação não vai acontecer, a polícia aí não vai ser responsável pela segurança e por evitar que novos atentados contra a esquerda, contra esses setores aconteçam, e por isso que a gente já coloca aí no debate a questão
da organização da autodefesa, porque é isso que a esquerda precisa fazer de fato. Não dá para esperar que a polícia, que muitas vezes, às vezes, esses ataques vêm da própria polícia. A gente tem aí o caso da Marielle Franco, que um caso aí tá totalmente ligado à polícia, tá? Denúncias aí, tá, isso aí até ligado ao Bolsonaro, e até hoje eles ficam aí cobrando uma investigação, enquanto outras pessoas do PSOL continuam sendo atacadas e nada é feito de fato, de maneira prática, e que de fato impeça isso, que só a própria organização desses setores. Eles são aí, a esquerda, né, pequeno burguês, é totalmente contrária ao armamento da população, porque eles alegam que é perigoso, né, aumentaria as brigas de trânsito e tal, mas aí a gente vê que, na verdade, essa questão aí do desarmamento é o desarmamento da esquerda, o desarmamento da população mais oprimida e mais vulnerável a esses tipos de ataque. A gente vê aí que esses setores da extrema-direita, eles estão armados, né? Tanto que foram lá e conseguiram fazer um atentado desse nível contra a co-vereadora do PSOL. Então, logo se vê que os setores que precisam estar armados para proteger a burguesia, eles estão, e nós é que estamos totalmente vulneráveis à repressão do Estado, vulneráveis à polícia e vulneráveis a esses ataques vindos da extrema-direita. Bem, companheiros, passo aí para vocês. Bem, acho que, em primeiro lugar, né, falar sobre a questão da política que envolve esse ataque. A gente vê aí que toda a esquerda está fazendo o acordo com a direita, está aí, quer dizer, completamente anulada pela política da direita. Inclusive, tem até uma briga dentro do PSOL para não haver uma bancada da esquerda, né? Quer dizer, mesmo que um setor que é a bancada esteja fazendo demagogia, o outro setor está muito pior. Então, quer dizer, nessa situação, a gente vê aí que há uma completa anulação da luta política da esquerda. Né? E nesse sentido, a gente vê aí que quando a esquerda ela se anula, quem levanta a cabeça é a extrema-direita, né? Que finalmente, na polarização política, se a esquerda ela vai ao centro, a extrema-direita que vai ganhar a posição de polo oposto. Quer dizer, isso daí mostra que a extrema-direita, na verdade, está à vontade, né? Se não tem, a esquerda não vai fazer nada, a extrema-direita pode aí atacar à vontade, e a tendência é que vão atacar, inclusive com a radicalização da situação política, né? A gente vê isso em grande medida nos Estados Unidos. A gente vê aí que, na verdade, todo esse problema é um problema político. Né? No final ali de 2018, a gente começou a ver ataques contra a esquerda, inclusive a gente viu aí o assassinato do travesti, teve o coração arrancado. Ali no golpe, no início do golpe de Estado, a gente também viu novamente os ataques contra a esquerda. A gente viu os ataques contra a caravana do Lula, que sofreu tiros também da extrema-direita. Quer dizer, uma série de oportunidades aí que mostram que num momento em que a esquerda tá com a cabeça baixada, quem levanta a cabeça é a extrema-direita. E em todos esses momentos a gente tem que deixar claro que o que fez a extrema-direita baixar a cabeça, no caso, na época era o MBL, foi a luta direta ali que o nosso partido, em grande medida, incitou e fez contra esses setores aí que estavam atacando e ameaçando a esquerda fisicamente, né? Quer dizer, isso é importante para a gente deixar claro que a questão da autodefesa é essencial, porque a gente não está aqui para atacar ninguém, a gente está aqui para se defender, quer dizer, se a situação chega nesse nível, para a gente ter nossos direitos fundamentais garantidos, a gente precisa se defender.
e não é a polícia que vai defender ninguém, a gente tem que deixar claro, até porque a polícia é um setor tradicional que vai se ligar à extrema-direita, a gente já sabe disso, inclusive que é uma das bases do bolsonarismo. Então você vai lá fazer um BO na polícia, a gente estava até brincando aqui no início do programa, você vai dar seu endereço para a polícia, essa é a única coisa que vai acontecer. Não que ele já não estivesse, né? Mas quer dizer, não é uma situação que é um contrassenso, na verdade, que mostra uma incompreensão política da situação. Mas eu acho que a questão essencial para a gente colocar é exatamente a formação dos comitês de autodefesa e comitês que sejam de fato amplos, né? Quer dizer, que digam respeito aos interesses da população, os comitês de bairro de autodefesa, os comitês aí de mulheres, de negros e de setores aí, de todos os setores oprimidos, para impedir esse avanço da extrema-direita sobre a esquerda. Passa a bala aí para os companheiros. Não, eu acho fundamental, né, que a gente levante essa questão da autodefesa, porque também isso vem aí numa série de ataques contra vereadores e tudo mais da esquerda, né? A gente teve os casos em Curitiba, teve em alguns outros lugares também, agora não estou lembrando de cabeça, mas que mostra que a extrema-direita não adianta você ser eleito, você fazer aí uma série de acordos para conseguir um cargo e tal, isso daí, no fim das contas, não garante nada, né? Então, mostra que a extrema-direita ela não vai se intimidar pelo fato de você ter um cargo, pelo fato de você ser vereador aqui e ali, de você ser deputado, de você ser seja lá o que for, né? A extrema-direita só recua diante do uso da força para se defender desses casos, né? Não existe nada que vai impedir aí um cara de pegar uma arma e dar 2 tiros na sua casa. Se você é vereador, se você não interessa, né? O que interessa é que você tenha como se defender disso daí. E como foi colocado aí pelas duas companheiras, e eu estou totalmente de acordo, não será a polícia que vai contribuir nessa defesa, né? No fim das contas, a polícia é um dos principais fatores justamente do oposto. A polícia é justamente onde a extrema-direita se organiza, num certo sentido, e é onde ela vai, e é justamente o setor que representa um perigo maior para a esquerda aí. Então, não adianta você fazer um BO, não adianta você ir na delegacia, não adianta nada disso daí, né? Na verdade, no fim das contas, também não adianta você fazer acordo, como a gente está vendo aí, não adianta você fazer um acordo na Câmara com a direita, não adianta você apoiar a direita aí na questão da vacina, fazer demagogia e tal. Você está sempre correndo o risco aí de tomar um tiro, de sofrer um ataque aí da extrema-direita. Então é importante colocar isso daí, né? A política da esquerda, diante disso daí, é totalmente equivocada. A gente tem uma situação aí gravíssima aí de as pessoas correndo perigo aí diante da extrema-direita, e o que se faz são esses acordos que não vão levar a nada, né? E, enfim, passo a palavra sobre essa questão aí. Pois acho que você está no... Exato. Bem, eu acho que esse é o apoio da causa operária do partido para essa questão da defesa desses setores. Nós aí não achamos que essa investigação vão resultar em alguma coisa. Pelo contrário, elas só servem para ficar enrolando o pessoal de que o Estado vai fazer alguma coisa, que a polícia vai fazer algo. Mas, na verdade, não trata-se disso. A esquerda precisa se organizar sua autodefesa e garantir a segurança dos seus militantes. E no caso aí desses setores da esquerda que tem parlamentares, agora eles fazem maior propaganda, né? Parlamentares mulheres, negras, LGBT e um monte de coisa nesse sentido, que eles só fazem demagogia mesmo, mas precisa promover uma segurança não só dos seus próprios parlamentares, mas de todas as pessoas que estão dentro desses setores que eles ficam aí fazendo total demagogia. Bem, acho que nós temos a questão também
falando de demagogia, né, com o identitarismo, temos a questão do Biden, né? Ele não muito nesse sentido, mas ele está dando aí avanço à lei, a questão do terrorismo doméstico, que trata-se aí de uma nova lei, né, de uma adaptação da lei patriota, para aumentar a repressão contra as pessoas, contra os norte-americanos, né, contra as pessoas de dentro do país. Bem, passo para a companheira Marília desenvolver melhor o debate. Bem, eu acho que primeiro a gente tem que deixar claro, né, já pegando o gancho do assunto anterior, o que é o Estado, né? Porque finalmente, com grandes ilusões em relação ao Estado, a moça ali que foi atacada, ela foi exatamente pedir auxílio ao Estado. Mas o Estado é isso que o Biden está fazendo aqui, né? Ele é exatamente lançando uma lei de terrorismo interno, né? Quer dizer, considerando que eles podem achar que ações X são terroristas, para exatamente perseguir e tirar os direitos políticos desses setores, porque finalmente eles, por uma questão de bem maior para a nação. Quer dizer, exatamente é isso que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Se utilizando desse fato de que dessa campanha, na verdade, em torno da questão das manifestações que invadiram o Capitólio, as manifestações pró-Trump, que invadiram o Capitólio no início do ano, o Biden está reeditando ali a lei patriótica e colocando uma série de medidas aí contra esses setores, já inclusive já está enquadrando alguns setores que foram diretamente envolvidos na invasão como terroristas, quer dizer, esses setores que simplesmente estavam se manifestando, inclusive há pesquisas divulgadas pela Economist mostrando que uma grande parcela da população de fato considerava que as manifestações eram pacíficas, quer dizer, que não eram violentas contra o governo nem nada disso, e que finalmente a violência foi decorrente do próprio governo. Isso daí mostra que, na verdade, é uma perseguição contra um setor aí que é a oposição política ao governo, quer dizer. E eu acho que é importante destacar isso daí, é uma questão, inclusive, fundamental, porque a esquerda ela está defendendo essas posições. Quer dizer, porque agora é contra o trumpismo, contra a extrema-direita, ou contra setores ligados à extrema-direita, eles vão lá e defendem. Mas fato é que que contas aí do Twitter, do YouTube, de grupos de esquerda, ou inclusive partidos de esquerda, não só nos Estados Unidos como em outros locais do mundo, já estão sendo cancelados também por serem consideradas como terroristas ou incitadoras da violência. Quer dizer, quanto vai demorar para nós mesmos do PCO sermos cancelados aí por conta disso? Então, quer dizer, nessa situação, se formou toda uma polêmica em torno da questão da liberdade de expressão, na qual a extrema-direita é favorável à liberdade de expressão e a esquerda é contrário, que é uma coisa absurda, né? Quer dizer, quem vai ser mais atacado vai ser a própria esquerda, mas como ela está achando que é amiguinha do imperialismo, ela está ali defendendo o fim da liberdade de expressão. Bem, o fim da liberdade de expressão significa uma verdadeira ditadura sobre o povo. É exatamente isso que vai se formando nos Estados Unidos, um governo bonapartista ali, que de fato visa atacar a população e que não impede, a gente tem que deixar claro, não impede o avanço da extrema-direita. Porque a gente tem que lembrar bem, lembrar é viver, né, que um governo antecedente ao nazismo, ao Hitler, na Alemanha, era um governo de tipo bonapartista de frente única.
quer dizer, de frente única não, de frente ampla. Foi formado um governo da direita tradicional junto com a social-democracia, reprimindo aí os setores tanto da extrema-direita quanto da esquerda radical. E, finalmente, quem subiu o poder em seguida foi a própria extrema-direita, quer dizer, foi o próprio Hitler. Quando eles chegaram a fazer acordos suficientes com Hitler e quando eles viram que a situação estava fora de controle. Isso daí é uma situação semelhante, quer dizer, essa medida não vai impedir o avanço da extrema-direita, pelo contrário, ela prepara o terreno para o avanço da extrema-direita. Então, quer dizer, a gente precisa deixar isso claro quando a gente vai fazer política, né? Porque, finalmente, essa esquerda ela não sabe nem um pouco do que é fazer política. Passa a bola aí para os companheiros. Não, sobre essa questão dos Estados Unidos, né, a esquerda ela está numa política errada e suicida desde o começo, né, com relação ao que aconteceu lá na manifestação do Capitólio, em que a esquerda está apoiando tudo que essa direita tradicional aí está fazendo contra a extrema-direita, achando que, na verdade, o pessoal acha que isso aí é uma grande vitória aí para o fato do Trump ter sido fraudado nas eleições, o fato do Trump ter sido censurado no Twitter, agora o fato de que eles vão fechar o regime e transformar os Estados Unidos num estado totalmente policialesco, mais do que já né? Para poder supostamente perseguir a extrema-direita. Então, eles estão celebrando isso daí sem se atentar para o fato de que o que está se constituindo o regime norte-americano é uma verdadeira ditadura. Né? Então, primeiro, você frauda as eleições. Vamos falar que as eleições dos Estados Unidos nunca foram um grande exemplo de democracia, mas a partir do momento em que você apoia uma fraude eleitoral gigantesca como essa, que foi feita lá contra o Trump, você impede as pessoas de se manifestarem nas redes sociais, você cria novas leis aí que dão condições para o Estado botar cada vez mais gente na cadeia, para o Estado perseguir cada vez mais a população e, particularmente, nesse caso, por suas posições políticas. Porque, tudo bem, né? No primeiro momento, a pessoa acredita que quem vai ser perseguido é a extrema-direita, mas é muito fácil isso daí virar uma perseguição aos extremos, né? Daqui a pouco vai ser perseguido a esquerda também, sob o mesmo pretexto. Ah, não, vocês também são radicais, vocês também são terroristas, enfim, né? Isso aí após um período de manifestações aí gigantescas nos Estados Unidos, justamente pelo assassinato aí do negro pela polícia, né? Que é algo que vai aumentar exponencialmente, é óbvio, com uma legislação aí do tipo de luta contra o terrorismo doméstico. Isso daí a polícia norte-americana, que já era altamente assassina da população, vai aumentar muito isso daí, porque eles vão estar amparados aí por uma nova legislação que possibilita isso daí. Então, a esquerda, no fim das contas, está numa política suicida, de apoiar algo que vai ser o que vai acabar se voltando contra eles. Não vai demorar muito, né? Esse negócio do Twitter, por exemplo, começou com o banimento da conta do Trump, mas a gente já teve o banimento da conta do parlamento venezuelano, enfim, vai acontecer esse tipo de coisa, não vai demorar muito para se voltar contra a esquerda. Eu passo a palavra aí. Bom, de fato, eu acho que nós temos que chamar atenção para essa questão da lei patriótica, da reedição, né, da lei patriótica, para a gente ver que, por exemplo, no último período, quem levantou, antes mesmo de ser a extrema-direita levantar as manifestações, a gente viu aí grandes manifestações do movimento negro nos Estados Unidos contra a morte dos negros assassinados pela polícia. E vejam só, eles atearam fogo em delegacias, em carros de polícia. A gente tem imagem aí de dezenas de carros de polícia queimados pela essa população. Imagina o quão fácil é enquadrar esses tipos de manifestações em ações terroristas.
teve aí também atearam fogo em supermercados, enfim, fizeram ações violentas contra a violência que veio primeiramente do Estado. Então, a gente vê que está sendo organizado aí nos Estados Unidos um governo que, a princípio, tem destacado aí a questão da extrema-direita, da questão do Trump, porque eles fizeram até as eleições do Biden, né, de Biden, justamente aí contra o Trump, que o Trump seria um monstruoso, seria necessário aí fazer de tudo para atacá-los, e aí colocar o Biden como o democrata e o antifascista, né? E então, claro que agora é mais fácil eles articularem esses tipos de lei usando aí o movimento do Trump. Mas, na verdade, como esse governo é um governo para controlar o regime nas mãos da burguesia, nas mãos do imperialismo, quando for a esquerda que vê que o Biden foi apenas uma falsa, né, uma falsificação de uma liderança em torno dos oprimidos, né, porque agora eles estão fazendo aí a questão da demagogia com cargos que são destinados a negros, a mulheres, a trans, a latinos e tal. Quando eles verem que isso é uma política, quando a maior pessoas estiverem atentas que isso é uma política de demagogia, que não é uma política de fato em prol aí, uma política progressista, esses setores também vão começar novamente a se organizar, se manifestar contra esse governo. E aí a gente vai ter um regime totalmente organizado para reprimir também a esquerda. Então, acho que por isso mesmo a gente precisa fazer esse debate aprofundado, né? Na nossa imprensa a gente tem feito isso aqui no Reunião de Pauta, porque aqui no Brasil tem essa tendência, né, de apoiar setores golpistas, que agora estão colocando o Bolsonaro como a pior coisa do mundo, mas eles seriam totalmente oposto a isso, né? Eles não são. O Dória não é tão ruim quanto o Bolsonaro. Então, seria justificável numa próxima eleição a gente votar no Dória, porque o Dória, sim, teria condição de derrotar o Bolsonaro. Mas aí a gente sabe que o Dória tem uma política de ataque à população tão ruim quanto a do Bolsonaro. E às vezes até mais organizada, né? Porque é a direita, é o PSDB que tem anos aí de experiência em gestão aqui nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, e inclusive aí são pioneiros, são grandes fizeram grandes privatizações e de fato aí tem uma capacidade de levar adiante uma política que beneficie ainda mais a burguesia e ataque ainda mais os trabalhadores. Bem, nós estouramos um pouquinho aqui o nosso tempo. Agradecer ao pessoal que nos acompanhou. Hoje nós temos aí um concorrente na audiência, o companheiro Rui está ao vivo também, lá no DCM. Mas agradecer ao pessoal que esteve aqui conosco, o pessoal que com certeza vai assistir depois. Lembre-se sempre de dar também para compartilhar o nosso programa separadamente, procurando lá no acervo de vídeos da COTV. Então, ajudem a divulgar para que o pessoal acompanhe a discussão depois aí da live do Ru. Quem não assistiu aqui conosco, mas também companheiros como o Renato Islam, Carlos Santos, Guilherme Becker, o Arnaldo Ricardo, Arthur Freitas, Maria do Carmo Oliveira, Dessa Vez Eu Consigo, e outros companheiros também estiveram aqui conosco. Agradecer a companheira Marília. Bom dia, Marília. Amanhã nós voltamos, certo? Exatamente, Isa. Bom dia. Bom dia a todo mundo e até amanhã. Bom dia, Chico. Valeu. Até a próxima quinta-feira. Valeu, até lá. Bom dia, boa semana e até quinta-feira. Hoje tem aula ao vivo da Universidade Marxista, lá na nossa plataforma, às 19 horas. Então, para o resto dos companheiros, até mais tarde.